Bom, então o assunto aula vídeo de hoje é ângulos entre retas e planos. Então, vamos começar primeiro falando sobre ângulo entre duas retas. Então, vamos supor que temos duas retas, ele e esse, são retas. Retas no espaço. Bom, então pode ser vários casos. Então, primeiro caso vamos considerar quando ele e esse são concorrentes. Bom, nesse caso, podemos fazer desenho, eles se interceptam em um único ponto. Bom, então vamos supor que esse é reta ele, esse é reta esse. Vamos supor que temos aqui vetor diretor VL de reta ele, e aqui temos vetor diretor VS da reta esse. Observem que tem quatro ângulos, 2 a 2 iguais, certo? Nós sabemos calcular ângulo usando o produto escalar entre dois vetores. Mas para vetores só aparecem dois ângulos, aqui quatro ângulos. Então, é natural definir ângulo entre reta R e esse. Vamos notar φ R e esse ângulo entre ele e esse. Então, é natural definir ele como o menor ângulo. Entre retas. Ele e esse. Bom, então, como no desenho temos um ângulo agudo, outro obtuso, então, natural, esse ângulo achará ângulo entre ele e esse. Bom, nós temos vetores diretores para tentar achar uma fórmula para ângulo. Entre vetores nós sabemos como calcular, mas se calcular entre esses vetores que estão no desenho, ângulo vai ser obtuso. E por definição, como ângulo é menor ângulo, então isso implica que ângulo entre ele e esse sempre é de 0 até π por 2. E ângulo no desenho entre VR e VS é maior do que π por 2, é obtuso. Bom, então, mas nós podemos substituir, nesse caso, VS por oposto desse vetor, certo? Se escolher menos VS como vetor diretor, então, ângulo vai ser correto, agudo. Mas, para não defender de escolha de vetor diretor, certo? Então, nós vamos definir que cosseno de ângulo entre ele e esse é nada mais do que módulo de produto escalar R por VS dividido por norma de VR por norma de VS. Porque cosseno de φRS e cosseno de π menos φRS, bom, só diferem em sinal. Tem mesmo módulo. E como, por definição, o ângulo deve ser ou agudo ou reto, no máximo reto, então
podemos assim resolver o problema. Então, nós não vamos precisar escolher correto vetores diretores. Para qualquer escolha, nós vamos assim ter exatamente o ângulo procurado. Então, dessa fórmula podemos obter que ângulo entre ele e esse é nada mais do que arco cosseno de módulo de produto escalar de vetores diretores dividido por normas desses vetores. Norma de VR e norma de VS. Então, temos essa fórmula. Bom, segundo caso que vamos tratar é quando reta ERI e reta S são paralelas. Bom, nesse caso, é natural definir que o ângulo entre ele e esse, então, por definição, é zero. Mas observem que, na verdade, isso também segue de mesma fórmula. Se paralelas, então um é múltiplo de outro. Então, vai dar, esse valor vai dar 1. Arco cosseno de 1 é zero. Então, essa fórmula também inclui casos de paralelas. Bom, então agora, o último caso que nós vamos olhar é retas reversas. Vamos supor que ele e esse são reversas. Bom, então vamos fazer desenho. Então, nesse caso, temos aqui reta ele. Temos uma reta esse que não intercepta, não é paralela ao ele e não intercepta ele, reta esse. Certo? Bom, mas nós sabemos que nesse caso, nós podemos escolher qualquer ponto de ele, construir uma reta paralela ao reta esse, que passa por esse ponto. Então, vamos denotar ela como esse tio. Então, nós podemos afirmar que esse tio é paralela ao esse, mas, nesse caso, esse tio e ele já são retas concorrentes. Observem que o vetor diretor de nova reta é esse tio. Como eles são paralelos, ele é mesmo do vetor diretor de reta VS. Então, é natural, como retas paralelas têm mesma direção, então é natural definir que ângulo entre reta ERI e esse, por definição, é ângulo entre retas ERI e esse tio, entre essas retas. Bom, e ângulo entre retas concorrentes nós já sabemos calcular, então por isso, como vetor diretor de reta esse não mudou, esse tio tem o mesmo vetor diretor, então a fórmula vai ser a mesma, que ângulo entre ele e esse é nada mais do que arco cosseno de módulo de produto escalar de vetores diretores dividido por norma de VR por norma de VS. Então, descobrimos que, na verdade, a mesma fórmula é válida para todos os casos, quando retas concorrentes, quando retas paralelas e quando retas reversas. Bom, então o próximo assunto que vamos tratar é ângulo entre dois planos. Então, o segundo assunto é ângulo entre dois planos.
Então, vamos supor que temos π1 e π2 planos. Bom, então, o primeiro caso que precisamos analisar, quando planos são paralelos. Então, se planos são paralelos, bom, é natural definir ângulo, vamos denotar assim, ângulo entre π1 e π2, por definição é zero. Bom, segundo caso que vamos analisar, quando eles não são paralelos. Bom, nesse caso, eles se interceptam em uma reta. Então, a interseção de π1 com π2 é uma reta aérea. Bom, então vamos fazer um desenho. Eu vou tentar fazer um desenho. Então, assim. Então, vamos supor que essa reta é π1, esse plano é π1, esse plano é π2. Bom, então, eles se interceptam nessa reta R, certo? Então, nós podemos fazer o seguinte, que vamos denotar por π um plano ortogonal ao R. Bom, então esse plano π vai cortar, ortogonal vai cortar esses planos. Então, aqui eu desenhei esse reta R1 é corte de, então R1 é interseção de π com plano π1, e aqui reta R2 é a interseção de π com plano π2. Bom, então, por definição, ângulo entre planos π1 e π2, por definição, é nada mais do que ângulo entre retas R1 e R2. Então, esse é ângulo. Bom, vamos tentar entender como achar esse ângulo. Bom, eu vou denotar só para simplificar, denotar ele como φ. Então, vamos fazer agora, olhar tudo no plano, esse plano π, esse corte. Então, chama-se vista em perfil. Bom, então esse é plano π. Então, nós temos aqui reta R2, que na verdade tudo que sobrou de π2, é corte π com π2. Esse é reta R1, é tudo que sobrou de π1, depois de cortar. Bom, temos aqui vetor normal de plano π1. Então, podemos pensar que ele define uma reta perpendicular a π1.
cujo vetor diretor é exatamente N1. E aqui temos o vetor normal do plano π2. Então vai ser ortogonal ao reta R2, esse é N2. Então ele define uma reta ortogonal ao plano π2, cujo vetor diretor vai ser exatamente N2. Então nós temos que esse ângulo é ângulo φ nós definimos como ângulo entre planos π1 e π2. É ângulo entre R1 e R2. Bom, vamos denotar esse ângulo entre vetores normais, entre retas que correspondem a vetores normais com alfa, e esse ângulo com beta. Então, observem que, como o vetor normal do plano π2 é ortogonal ao reta R2, então isso implica que alfa mais beta, soma desses ângulos, é π por 2. Bom, de mesma maneira como o vetor normal do plano π1 é ortogonal ao R1, reta, então, beta mais φ, soma desses ângulos, também é π por 2. Mas esses dois igualdades implicam que φ igual a alfa. Então, em vez de calcular esse φ entre R1 e R2, nós podemos calcular ângulo entre duas retas, cujos vetores diretores são N1 e N2. Bom, como nós sabemos, para retas R1 e R2, nós sabemos vetores diretores, mas para esses retas, que correspondem que tem direção de vetores normais, nós sabemos vetores diretores, vetores normais. Bom, então, φ igual a alfa é ângulo entre retas com vetores diretores N1 e N2. Bom, então isso significa que nós podemos usar a fórmula que nós temos para ângulo entre retas, já descobrimos, então isso implica que ângulo entre π1 plano e plano π2 é nada mais do que arco cosseno de módulo de produto escalar de vetores diretores. Nesse caso, eles são vetores normais N1 e N2 do planos, dividido por norma desses vetores. Normas desses vetores. Então, descobrimos fórmula para ângulo entre dois planos. Observem que se planos são paralelos, então N1 é múltiplo de N2, então esse número vai dar 1, então o ângulo vai ser 0 também. Então essa fórmula serve para todos os casos, não só para planos que se interceptam. Bom, então agora vamos falar sobre o terceiro assunto, é ângulo entre uma reta e um plano. Bom, então vamos supor que temos R, uma reta, e temos π, um plano. Bom, então, de novo, precisamos separar quando eles são paralelos ou não. Então, se
reta é paralela ao plano, é natural definir que ângulo entre reta ERI e plano π, então, por definição, esse ângulo é zero. Bom, então vamos olhar o segundo caso, quando reta não é paralela ao plano. Bom, nesse caso, isso significa que eles se interceptam em um único ponto. Então, vamos fazer um desenho. Então, temos aqui um plano. Plano π. Temos uma reta que ERI intercepta plano em algum ponto. Bom, então vamos escolher um representante de vetor normal do plano, que também tem ponto inicial nesse ponto. Aqui, vetor normal do plano. Certo? Então, vamos supor que aqui temos vetor normal da reta ERI, vetor diretor, desculpe, da reta ERI. Então, vamos agora definir uma reta ES. Então, essa reta ES, por definição, ES é projeção ortogonal de reta ERI em plano π. Bom, na verdade, como isso entender, como definir essa reta ES melhor? Então, vamos denotar por alfa de plano seguinte, que contém reta ERI, certo? E ele é paralelo, vetor normal do plano π é paralelo também ao alfa. Em outras palavras, nós podemos pensar como esse representante de NP, que esse plano contém esses dois segmentos orientados, VR e NP. Certo? Então, se esse plano interceptar com π, se alfa interceptar por π, esse é alfa. Certo? Então, vai dar exatamente esse. Então, reta esse é nada mais do que interseção de π com plano alfa. Bom, então, por definição, ângulo vai ser exatamente esse ângulo φ, ângulo entre reta ERI e reta ES. Bom, então, φ entre ERI e π é ângulo, por definição, entre retas ERI e ES. Agora vamos olhar como calcular esse ângulo. Então, de novo, vamos olhar só para plano alfa. Então, esse é plano alfa, que cortou plano π. Então, também vamos chamar isso vista em perfil. Bom, então nós temos reta S, que corte plano alfa com plano π. Então, tudo que sobrou de π é esse. Temos reta ERI, que ela pertence ao alfa. E temos esse segmento de reta, segmento orientado, um representante de vetor normal do plano π. Então, ele é vetor diretor de uma reta ortogonal ao plano π. Bom, então, observem que esse ângulo é π por 2. Então, nós queremos calcular esse ângulo φ, que nós chamamos ângulo entre reta ERI e π. É ângulo entre reta
esse e reta ERE. Bom, nós já sabemos como calcular ângulo entre duas retas, então, mas na verdade, nós não sabemos vetor diretor de esse. Em vez disso, nós sabemos calcular ângulo entre esse e reta, que corresponde ao NP. Esse ângulo nós sabemos calcular. E reta ERE. Mas, bom, para obter φ entre ERE e π, basta subtrair de π por 2 esse ângulo. Por isso, nós obtemos a seguinte fórmula, que ângulo entre reta ERE e plano π é nada mais do que π por 2 menos arco cosseno de seguinte número, produto escalar VR por normal do plano π, que é vetor diretor desse reta ortogonal ao plano, dividido norma de VR e norma de vetor normal do plano. Então, descobrimos essa fórmula para calcular ângulo entre reta e plano. Então, só isso para hoje. Obrigado.